Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar nesse vídeo aqui correlação. Como que eu faço uma análise de correlação e para que ela é boa, tá? A gente tem que separar, antes de mais nada, né, os conceitos. O que é uma correlação positiva, por exemplo, de uma correlação negativa. Então, a correlação positiva é o seguinte: suponhamos que eu tenho um ativo aqui, A, que ele sobe, ele trabalha desse jeito, tá? Aqui nós teremos a correlação positiva, tá? Aqui embaixo é negativa. E temos um ativo B, que ele trabalha da mesma forma, ok? Agora, o que é correlação? É quando eu comparo o preço de um ativo com outro, tá bom? Quando eu falo em correlação positiva, é que o preço do ativo B, ele acompanha o preço do ativo A. Quando eu falo em correlação negativa, é que ele trabalha de forma inversa, tá? Então, aqui, ó, quando um sobe, o outro sobe, quando um desce, o outro desce. Isso é correlação positiva. Quando um cai, o outro sobe, ou um sobe, o outro cai, é correlação negativa, tá? Fazer esse tipo de análise é bom para quê? Quando você usa, por exemplo, estratégias aí que trabalham, né, em tendência, você quer buscar aí um movimento brusco do mercado, por exemplo, se você se baseia apenas em um único ativo, é complicado às vezes, né? Porque você tem ativos ali que eles são correlacionados. Então, geralmente, quando um sobe, o outro também costuma subir, ou quando um cai, o outro costuma cair. E tem momentos que só um ativo é que está subindo naquele momento, né? Você não tem ali vários ativos confirmando o movimento. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho vários ativos, né? Então, tá tudo verde. Eu vou pensar em vender, por exemplo? Não dá para pensar em vender. E isso aqui é uma análise básica de correlação, por exemplo, né? Aqui não necessariamente tudo é correlacionado, só que a gente parte do princípio seguinte: todas as bolsas mundiais estão subindo. Por que eu vou vender? Entendeu? A tendência é que aqui suba. Ou todas estão caindo. Por que eu vou comprar? Entendeu? Então é basicamente isso que é a análise de correlação. E a gente vai fazer uma análise um pouco mais avançada aqui, tá? E eu vou ensinar aqui no detalhe como que vocês fazem. Então aqui é o seguinte, ó. Vamos abrir o MetaTrader. Nós vamos analisar o mini índice frente a alguns pares de moeda, tá bom? Então nós vamos analisar com papéis que a gente poderia operar, tá? Analisando mini índice, vamos ver se existe algum papel que dá para a gente fazer isso, né? Então, primeira coisa, aqui no MetaTrader você habilite o ativo do mini índice, tá? Série contínua, então o índice from N. Abra o gráfico dele. E nós vamos utilizar aqui o time frame diário, tá bom? Vamos nos basear pelo diário. Você vai clicar em arquivo, salvar. E salve aí numa pasta da sua preferência, tá? Agora você vai abrir pode ser a conta da MetaQuotes ou de uma corretora em Forex. Para isso exibir navegador no MetaTrader, né? Daí uma dica, né? A gente vai fazer isso porque a gente quer operar, né, esses ativos. A gente não vai fazer por bonito, né? Então, o que você pode fazer? É bom você dar uma olhada aqui na sua corretora, tá? Por exemplo, aqui eu estou na XM. Para você dar uma olhada aqui sobre o spread médio. Então, vamos aqui, ó, por exemplo, vamos supor que seja uma contra ultra low. Eu vou ver aqui o spread médio dos ativos e eu quero, olha, por exemplo, 0,08 é legal, tal, até aqui, tá? Mas é muito, tá? Eu vou fazer menos, vou fazer até aqui, ó, tá? Então, a gente vai separar Euro USD, o primeiro ativo, tá? Porque o spread médio é pequeno, ok? Então, é um papel bom para a gente operar. Então, você vai aqui, né? Euro USD, gráfico diário e vai salvar também. Lá na pasta, salvar. Agora você vai abrir qual que é o outro papel? AUD USD. Então, AUD USD, tá? Vamos ver aqui se é verdade, né, esse spread aí tão pequeno que estava escrito, né? Então aqui vou tirar a grade. É pequeno mesmo, olha só. Spread legal, né? Time frame daily. Para você saber o spread, é a diferença dessas duas linhas aqui, ó. Deixa eu colocar no time frame M1. Ó, essas duas linhas aqui, tá? Não é tão pequeno assim não, ó.
20. É que, na verdade, não dá para você trabalhar M1 daí num papel desse, né? Hipótese alguma. Mas, ó, o que que você faz aí? Ele pode ser pequeno, o spread, mas é pequeno para os outros papéis, vamos dizer assim, entendeu? Para o geral, né? O spread médio. Mas para esse papel ele pode ser um spread alto, né? Mas enfim, a gente vai usar aqui para analisar mesmo, então não tem problema. Então, daily, arquivo, salvar, a gente salva ele aqui, tá? O outro papel, GBP USD. Então, Ctrl U, né? A gente pressiona, GBP USD. Já vou habilitar o outro também. EuroGBP. EuroGBP. Tá? Vamos abrir aqui, Forex, GBP USD. Tem que colocar no gráfico antes, não esqueça. Tá? Gráfico diário. GBP USD. E agora a gente vai abrir o Miners. Cadê? Ah, eu habilitei o errado. Ah, só tem EuroGBP, só tem aqui. Entendi, só tem microlow. Ah, tá. Ultralow, aliás. Ó. Vou colocar aqui só para a gente ver de novo o spread, porque se tiver spread muito absurdo, não adianta nem ficar perdendo tanto tempo assim analisando. Ó, esse daqui é melhor do que aquele. Né, no M1, eu sempre costumo olhar o M1 aí, se ele movimenta bem, se não tem muito candle vazio, né, aqueles candle estranhos, sabe? Ó, esse aqui tá bonito, ó. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ó, tá bonito, ó. Ele trabalha bem legal, né? Não tem candle, ó, esses candles aqui que são estranhos, ó, tá vendo? Então, se tiver muito assim, não presta. Ó, então aqui não. É ótimo, ó. Então vamos usar ele mesmo, diário, tá? Arquivo, salvar. Vamos salvar ele aqui, tá? Agora o próximo passo é abrir lá a pasta. Então essa pasta aqui, né, que a gente salvou todos os arquivos, e preparar esses arquivos. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: áudio SD, ó, deixa eu deixar aqui pequeno, EuroGBP, dá trabalhinho mesmo, gente. Você quer mumuzinho, nem tente, como diz o outro, nem tente. Fazer o negócio certo aí, você não vai conseguir fazer sem ter trabalho. Então aqui a gente vai abrir uma aba nova, ó, e nós vamos fazer o seguinte: ajustado, tá? Nós vamos dizer aqui ajustado. Aí aqui nós temos que selecionar tudo, dados, texto para colunas aqui no Excel, delimitado, e perceba que cada informação está separada por vírgula. Ó. Quando eu dou concluir, olha, ele separa todas as informações, tá vendo? Aqui nós temos basicamente o seguinte: OHLC, então, e o volume é Open, High, Low, Close. O que a gente quer, tá? O que a gente vai se atentar sempre é o close. Então, pouco importa as outras informações, tá bom? Aí agora a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar esse cara aqui e normalizar ele. Eu acho que é dividido por 10.000 ou mais, 100.000, tá? Divididos por 100.000, ó. Aí ele fica com a pontuação correta aí do mini índice, tá vendo? Ó, é isso. Aí agora o que a gente vai ter que fazer? Calcular a variação dele. Então aqui a gente vai por data, tá? Nós vamos por o ativo mini índice. Ó, beleza? E aqui nós vamos por a variação, ou seja, esse cara divididos por esse menos 1, né? A gente muda aqui para percentual. Ó, pronto, essa foi a variação de um dia para o outro do mini índice, ó, em todo esse período, tá? Então a gente pode vir aqui, excluir variação. Então, beleza, mini índice está pronto, ó. A gente vai copiar esse cara, vai jogar ele aqui para o lado, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu posso selecionar todo esse cara aqui, excluir. Agora eu vou pegar o EuroGBP, tá? Vou copiar, né? Vou jogar lá na minha pastinha, ó, do mini índice. Vou fazer a mesma coisa, ó. Dados aqui em cima, tá? Texto para colunas, delimitado, vírgula, concluir.
Excluo tudo, ó, open, high, low, close. Então mantém esse último cara aqui. Ó. Aqui, pelo visto, ele já está até normalizado, tá vendo? Então eu só mando a divisão direto aqui, ó. Ó. Beleza. Aí aqui eu vou pôr o nome dele. Qual é o ativo que eu peguei agora? GBP-USD. Então, GBP-USD. E aqui eu vou fazer o seguinte. Agora, manjam de PROC-V? Não. Tem que manjar, né? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a variação do mini índice, tá? Aqui agora a gente vai colocar a variação dos outros ativos, tá? Um do lado do outro. Mas a gente vai fazer assim, ó. Para mudar um pouco aqui. Mini índice, tá? GBP-USD, que é o que a gente está fazendo agora aqui, né? E a gente vai fazer aqui, ó. PROC-V, a data, com essa data, e a gente vai trazer a quarta coluna. O que eu estou falando aqui para o Excel? Procure se a minha data daqui, ela tem naquela planilha do lado de lá. Se tiver, me traga a variação. É isso que eu estou falando. Ó, ele trouxe as de baixo aqui, tá? 2019 em diante. 2019 a partir de julho, né? Engraçado. Ah, sim, ó, mas é porque eu só tenho a partir de julho, né? Então é óbvio que ele vai trazer só a partir de julho. Não tem problema. Ó, transforma aqui em percentual, né? Por que tem que ser sempre percentual? Porque a gente consegue comparar aí daí o mesmo número, né? De um ativo com outro. Se eu coloco preço de um e preço de outro, é difícil, né? Porque um é 150 mil, o outro pode ser 5 mil, né? Então daí não tem como você comparar, entendeu? Beleza. Próximo então que a gente vai colocar, Euro-USD. Tá, ó. Bom que aqui vocês vão até ficar craque agora no Excel, né? Ó. Euro-USD. Texto para colunas. Delimitado, concluir, porque já está na vírgula. Open, high, low, close. É o último ali. Ó, já está pronto, tá vendo? Então eu pego esse cara aqui, menos 1. Já vai me dar o percentual. Copio e colo valores. Estou fazendo isso para não perder a fórmula. Ó, porque daí eu fico sem fórmula, tá vendo? Eu posso manipular os dados sem problema. Ó. Agora eu venho aqui e coloco Euro-USD. PROC-V. Mesma coisa. Ó. Tá feito. Agora, eu salvei minha planilha aqui. Vou fechar o Euro-USD. Deixa eu ver o que falta ainda. Euro-GBP. Euro-GBP. Vou copiar. Vou aqui. Deixa eu copiar de novo. Esse tem bastante histórico, ó. Vírgula, ok. Open, high, low, close. Ó, percebam o que eu comentei lá, ó. O número, ele é bem diferente dos outros, tá vendo? O que a gente vai ter que fazer aqui? Tirar esse ponto e substituir ele por vírgula, tá? É só você clicar na célula aqui, ó, e vir em... Não. Na verdade, clica e pressiona Ctrl U no seu teclado, tá? Daí você substitui. Aí aqui eu vou um pelo outro, menos 1, tá? Ó, percentual. Copio, Ctrl C, Ctrl Alt V, tá? Já cola valor. Ó. Então aqui agora eu vou colocar PROC-V. 2 opa, não é 2. É 2. 2 e 0. É. Então, aumentar aqui. Beleza. Olha lá, ó. Tudo certinho. O que eu coloquei aqui foi Euro-GBP. Tá? Euro-GBP. Agora, vamos ver o outro. AUD-USD. É o último, tá? A gente vai correlacionar bastantes ativos aí.
Então, AUD USD. Ó, excluir esse cara aqui. Copiar o AUD USD. Cola aqui. Mesma coisa. Ó, tá vendo que o processo depois ele vai ficando mais rápido? Ó? Texto para colunas. Ó, open, high, low, close, né? Então, quando eu falo open, high, low, close é o OHLC. Aí o close é o fechamento, né? Ctrl U. Ponto eu substituo por vírgula. Pego o dado de baixo, divido pelo de cima, menos 1. Eu tenho a variação do ativo, né? Isso daí é matemática básica, né, gente? Beleza. Percentual. Ó, tá feito aqui. Venho aqui e AUD USD. Proc V. Seleciono a data que eu quero. Quero procurar ela onde? Dessa coluna até aqui. Até aqui. Se eu encontrar ela nessa coluna, retorna qual coluna para mim? Olha só, tá vendo ali que aparece 2C? Ó, 2C, 3C. Então, ele vai retornar, aqui é a coluna 2 e aqui é a coluna 3. Entendeu? Então, ó, ele vai retornar a terceira coluna a partir do resultado. Transformo em percentual, coloco duas casas decimais. Ó, tá feito. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu testar aqui uma fórmula. Vamos escrever aqui validador. Vamos contar valores aqui. Só para eu ver uma coisa. Não, aqui não adianta. Vamos tentar fazer diferente. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos colocar assim, ó. Ctrl+C. Selecione esse cara aqui. Eu quero contar isso aí, tá? Se ele for igual a isso daqui, ó. Que é o erro que deu, né? Ou seja, se ele tiver mais de um erro, é porque alguma das variações não foi possível obter, por histórico, alguma coisa. Como eu quero comparar todas o tempo inteiro, então tudo que tiver algum tipo de erro, ó, todos os dias, né, eu excluo. Tenho que ter todas as variações. Tá, ó, agora eu tenho todas as variações, tá? Aqui nós temos a planilhinha pronta, olha só, que legal. Então, eu posso calcular a correlação direto por fórmula, tá, do Excel. Então, eu posso calcular, por exemplo, o mini índice versus o GBP-USD, por exemplo. Ó. Eu tenho o índice, o coeficiente de correlação dos dois, tá? Então, eles têm uma correlação, por exemplo, positiva. Eu posso calcular os demais também, ó, fazendo assim. Eu só colo a fórmula, né? E daí eu vou substituindo, ó. Mini índice contra euro-USD, mini índice contra euro-GBP e mini índice contra AUD-USD, tá? Então, o que ocorre? Eu tenho aqui um coeficiente de correlação do mini índice contra cada um desses pares. Tá? Nesse tipo de análise que a gente está fazendo, é basicamente o seguinte: eu sei operar mini índice, mas eu quero operar outros ativos, tá? Baseado com o que eu sei de mini índice. Então, tendo isso em vista, eu preciso achar um ativo que seja mais parecido possível com o mini índice. Ok? Essa que é a ideia aqui. Então, só para vocês entenderem aqui o índice de correlação, ó, vamos supor que aqui seja 100%. Não, vou até fazer diferente para não prejudicar isso aqui. Eu vou colocar assim, ó, exemplo 1, exemplo 2. Vou colocar aqui um índice de 100% e aqui um índice de menos 100%. Tá? Ó. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa correlação, colocar aqui no final. E vou falar assim, ó, eu quero calcular a correlação desses dois caras aqui. Tá? Que seriam correlacionados de forma perfeita, né? Opa, deu até erro. Deixa eu ver aqui se eu mudar. Ah, tá. Ele tem que ser, não pode ser também idêntico, né? Então aqui, olha só. Perceba, quando ele é completamente o inverso do outro, nós temos a correlação negativa, que foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Agora, quando ele é exatamente igual ao outro, eu tenho uma correlação positiva. Tá bom? Então, quanto mais negativo ele for, significa que mais inverso ao ativo que você pretende operar ele é. Quanto mais positivo ele for, mais fiel ao ativo qual você pretende operar ele é. Tá? Então, nesse caso aqui em específico, ó, mini com GBP-USD, mini com Euro-USD, mini com Euro-GBP, mini com
áudio SD. Você pode fazer com os outros ativos que tem disponíveis aí, né? Mas nesse caso aqui, ó, quais são os melhores para você operar? Estou analisando o mini índice, ele vai subir. Qual tem mais probabilidade de subida? A gente está analisando desde 2019, tá? Então, 2020, né? E 2 anos e quase 2 anos e meio. Olha só, até 2022, tá vendo? Então, se um sobe, o outro tem uma grande probabilidade de subir, esse cara aqui. Se um sobe, o outro tem uma grande probabilidade de cair, esse cara aqui. E esse cara aqui, ele é neutro. Então, você pode, por exemplo, se eu vir aqui e é neutro porque ele é quase 10%. Se você conseguir aqui um ativo que seja perto de zero, é melhor ainda, tá? Por quê? Você pode operar um ativo bem correlacionado, tá? E um ativo neutro. Não é bom você operar um ativo bem correlacionado e um não correlacionado. Até é bom para você entrar comprado numa ponta, vendido na outra, aguardando eles se encontrarem. Né? Porque se eles são correlacionados negativamente ou positivamente, né? Eles andam juntos. Quando eles descolam, eles devem voltar. Então você pode fazer uma estratégia nesse sentido também. Né? Então tem N formas de você operar utilizando correlação. Aí aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em Ctrl U e vamos substituir o ponto pela barra. Agora nós temos as datas, olha só, as datas. Aí eu quero criar um gráfico com isso aqui, para ver se aquilo ali é verdade, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu venho aqui, seleciono o gráfico, olha só o jeito que ele ficou, né? Não ficou muito legal esse gráfico, tá? Então o que que eu faço para esse gráfico ficar melhor? Detalhe, vamos somar essas variações, tá? Então a gente vai ter uma variação acumulada, tá? Então vamos aumentar aqui. Vou jogar ele aqui do lado para a gente ter a variação acumulada deles. Ó. Que a gente consegue saber como ele se comportou ao longo do tempo. Né? Então, para a gente fazer a acumulada é igual soma, selecionamos o dado, que é o começo, né? Até onde? Travamos ele, aperta F4 para ele ficar desse jeito aqui, até essa linha aqui. Então, a gente vai travar o dado. Ó. Aí ele vai fazer uma soma acumulativa de variação, tá vendo? Ó? Ele não vai ser sempre dados pequenos e dessa forma você consegue, né, analisar. Uma coisa é você ficar analisando sempre 1% contra 1%. 1% é difícil, né, você analisar. Então, o ideal é você fazer acumulado, tá? Então, ó. Vou colocar aqui, beleza? E aqui eu vou só arrastar, ó. Já vai me dar o dado acumulado. Esse último aqui eu posso só, como eu não tenho soma acumulada, ele é a primeira informação, né? Eu só coloco igual, tá bom? Então aqui eu tenho a soma acumulada, que nada mais é, né, do que quanto o índice do dia 23 de dezembro até dia 7 de abril ele variou no total. A soma, né, entre subidas e descidas teve 1,23, por exemplo, tá? Que é o dado que está aqui, ó. Ok? Aí aqui você copia esse cara e vai jogando aqui para o lado. Ó. Agora copia todos, cola valor. Seleciona as colunas que não são acumuladas, né? Que é a primeira da esquerda, e exclui todas elas. Olha só, agora a gente tem as variações acumuladas dos papéis. Vamos ver se melhora um pouco o gráfico. Não dá para ter certeza disso. Por pontos eu sei que ficava bom, né? Mas ó, já ficou bem melhor, né? O que a gente vai fazer? Vamos jogar ele aqui, ó. Dei um Ctrl X. Jogar ele numa outra aba. Ó, aqui a gente consegue, vou excluir essa linha aqui, consegue ter uma noção melhor. Deixa eu ver se eu selecionar um específico eu consigo. Tá. Vou diminuir aqui um pouco esse gráfico. Para que fique analisável, né? Difícil aqui. Aqui deixa eu tirar aqui a barra de fórmula, ó, que vai ficar bem do tamanho bem legal agora para poder analisar. Ó. Tamanho da tela, top, né? Então daí aqui é o seguinte. Aqui a gente tem que olhar a nossa base de correlação é basicamente, ó, eu vou até copiar esses caras aqui, colocar eles aqui embaixo,
que será a nossa base, né, de correlação. Deixa eu copiar ele e colar valor, né? Ó. É por isso que é importante colar valor, porque ó, ele perde a fórmula, tá vendo? Então a gente cola valor ele aqui, ó, copia, Ctrl Alt V, valores, ó. Agora eu tenho a minha base de correlação. Então, a gente vai olhar primeiro o... Eu vou ter que fazer até diferente aqui, gente, que senão não vai rolar. Deixa eu pegar aqui e jogar num Paint. Pronto, joguei aqui no Paint aqui embaixo, agora sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar antes ele contra o GBP, tá? O mini índice, vamos colocar uma cor diferente nele aqui, tá? Ó, vem aqui, muda a cor dele. Vamos colocar... O problema é que eu sou daltônico, tá, gente? Então, daí já viu, né? Aí é difícil a situação. Ó, vamos colocar aqui preto. Só para a gente conseguir diferenciar ele do resto, tá? Ó, que a gente já consegue, né? Entender quem que é o mini índice aqui na fila do pão, né? Tá. O que a gente tem que fazer agora? Mini versus GBP USD. Quem que é o GBP USD aqui? Não é você, é você. Ó. Então aqui a gente tem uma correlação de 22%. Perceba, o mini índice ele é um índice, né? Ele não é um par de moeda, então ele acaba sofrendo um pouco mais aí nas variações. Mas o que a gente precisa observar é quando um sobe, o outro costuma subir muito, quando um cai, o outro costuma cair muito ou não. Perceba que aqui quando um caiu, o outro caiu, voltou a subir, ele subiu. Aqui ele teve um pico, também subiu, voltou a corrigir, corrigiu, subiu, subiu. Ó, tá vendo? Ele respeita de certa forma. Não é algo assim tão, nossa, respeita tudo. Mas sempre quando um quer subir, olha aqui, ó, ele está querendo subir, ó. O índice aqui nosso, né? Ó, subiu. Esse cara aqui, ele caiu junto até aqui. E depois, ó, o que ele começou a fazer? Começou a subir de novo, junto com ele aqui, ó. Tá? Quando esse cara aqui começou a cair, o nosso índice, esse aqui começou a querer cair também, ó. Tá? Só que aqui ele começou a querer subir, o nosso, né? E o outro, o par de moeda não acompanhou. Tá? Então, ele mas não é, né? Não é um negócio tão legal, né? Para quem vai fazer day trade, é óbvio que você vai analisar time frames menores, né? Só que o D1 é bom, pelo menos para a gente já ter uma base, né? Para entender aí como que ele vai se comportar. Então esse cara aqui, vamos dizer, tá? Que seja descartável. Vou colocar aqui, ó, tá? Deixa eu abrir, beleza? Então deixa eu tirar, então agora nós vamos para o mini versus euro USD. Então, ó, euro USD. Está dizendo que é 10%. Ele caiu, caiu junto. Quis subir, ó, subiu junto, tá subindo junto. Quis cair, voltou um pouquinho, quis subir, subiu junto, quis cair, voltou e só começou a cair, né? Então aqui ele perdeu também um pouco o fundamento, mas beleza, também, tá vendo, ó, 22%, não tem tanta relação assim, né, se a gente para analisar. Vou voltar aqui de novo, tá? Agora, euro GBP, esse daí é correlacionado inversamente, tá? Vamos ver aqui. Cadê? Esse cara aqui, ó. Dá para ver claramente, né, que ele é inverso, ó, porque um caiu, o outro subiu, né? Aí ele começou a querer subir aqui, dá até para a gente começar a observar assim, ó. Deixa eu pegar aqui, olhar dessa forma aqui, né? A gente olha até aqui, depois olha até aqui e até aqui. Olha só, ele é de certa forma, aqui ele sobe, esse cara que subiu, né? O de baixo ali que simplesmente caiu. Né? Caiu, esse aqui subiu. Esse cara aqui subiu, esse ficou neutro. Aí aqui quis subir, aqui cair. Aqui subiu, aqui caiu, né? Ou ficou neutro. Aqui tá caindo, aqui ficou neutro. Tá vendo? É um ativo meio que não tem muita correlação esse cara aqui, né? Se a gente para
analisar, né, o Euro GBP. Agora o mais correlacionado é o áudio USD. Vamos dar uma olhada nele agora, tá? Que é um dos mais interessantes aí pelo visto, né? Vou voltar aqui. Vamos lá. Euro USD não. Ó, áudio USD. Olha só, ele rabisca legal, hein? Esse cara aqui funciona bem bacana. Ó, caiu, subiu. Vamos analisar até aqui. Olha o que aconteceu com o nosso mini índice. Caiu, subiu, respeitou perfeitamente. Começou, deixa eu voltar aqui esse rabisco que eu fiz. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Vou dividir dessa forma aqui para a gente conseguir comparar. Então, o índice aqui, o par de moeda fez esse movimento, o nosso índice repetiu. Pode ser um pouco mais bravo, né, o movimento? Pode, mas é porque a gente está comparando um par de moeda com índice, né? Normal. Então aqui, ó, o nosso índice fez esse movimento, o par de moeda fez, olha só, praticamente o mesmo movimento, né? Menos brusco. Ó, aqui, nosso índice quis corrigir, enquanto o par fez o seguinte, caiu, trabalhou, ó, quis corrigir, voltou a cair, perfeito, né? O nosso índice, como ele tinha caído mais, tá? Ele tinha caído mais aqui, ó, o par de moeda aqui ele subiu. O nosso índice também, mas ele tinha caído muito mais que o par de moeda, né? Então, subiu, a gente está olhando variação também, né? Mas, ó, subiu, ficou travado, ó, perfeito, foi igual o movimento. Tá vendo? Então, aqui a gente tem um exemplo claro de uma correlação legal, né? 35%. Abaixo disso, seja, por exemplo, menos 20, seja mais 20, é como se não existisse correlação, tá? 35 ainda não é uma correlação perfeita, né? Teria que ser 100%. Mas eu acho que deu para entender bem aqui a ideia, né? Então, beleza, é isso, tá? Espero que tenha contribuído aí para vocês. Foi realmente uma aula aí de correlação, né? É possível você fazer várias estratégias baseado nisso, casando um ativo com outro, para distribuição de carteira, para determinar que, bom, se eu entro comprado em um ativo, eu não quero entrar vendido num ativo que naturalmente cai quando eu entro comprado, porque senão você não tem hedge nenhum na carteira. Né? Eu quero entrar num ativo que seja imparcial, por exemplo, ou eu quero entrar em ativos correlacionados, porque quando um sobe, o outro costuma cair, só que dessa vez os dois estão subindo. Então eu vou apostar quando eles. Vou entrar já no trade apostando que eles vão se descolar de novo e nisso eu ganho dinheiro. Eu tiro proveito desse distorcimento que acontece da correlação, dessa distorção, né, que acontece da correlação. Então seria isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não deixe de curtir aí o vídeo, por favor, para contribuir aí com o meu canal aqui no YouTube e também para me motivar a fazer novos conteúdos a respeito, tá bom? Um grande abraço a todos, bons trades e bons negócios.